Javé cria histórias sobre histórias para afastar a humanidade de ouvir quem era o guia espiritual de Jesus. Agora vamos ouvir. O guia espiritual de Jesus era a estrela da manhã, Lúcifer. Lúcifer. Aquela mesma estrela que apareceu nos céus e que indicou aos pastores aonde nasceria Jesus. Porque o homem, Por que para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. Não. Universo. Outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Aqui nos encontramos então, na realização de mais um diálogo com os espíritos para vocês. Estamos falando aqui com o Novox, pode ser conhecido também como João. É um elemental da quinta dimensão, elemental do fogo. Nós falamos um pouco no último diálogo sobre Jesus ter ido ao inferno. Então vamos fazer um resumo aqui com o Novox, uma recapitulação também, o que ele foi fazer no inferno e como resultado da ida dele, o que aconteceu, o que mudou no ambiente terrestre. Bom dia. Voltando aos mesmos diálogos que iniciamos já há algum tempo, aquilo que poderemos dizer sobre Jesus, a vinda dele, o trabalho dele, em duas dimensões, em simultâneo, tratava-se já de algo que Jesus, como o Cristo cósmico, prometeu aos seus filhos capelinos que veria mais tarde
a um outro planeta, aonde eles estivessem, ele viria fazer uma recapitulação de toda a consciência deles, para que eles pudessem então começar a entrar em níveis renovadores nos planetas de provação e de expiação onde se encontravam. Para informação, quando os capelinos vieram, eles não vieram automaticamente, não vieram mecanicamente, eles vieram organizadamente. Veio primeiro uma parte, veio depois a segunda parte e depois a terceira parte. Isto porquê? Porque existe uma necessidade de fazer com que os primeiros descessem ao astral, os segundos descessem já à parte tridimensional e os terceiros viriam e iriam entrar no sistema tanto da quarta dimensão como da terceira dimensão, iriam entrando para, entrando para as leis do sistema que estavam vigentes. Ou seja, uns desencarnavam, os outros encarnavam, e os terceiros, que teriam sido os últimos, começavam a ingressar gradativamente, tanto na quarta como na terceira dimensão. Isto tudo para nós entendermos qual o papel de Jesus. Da mesma forma que se deu essa organização, essa manifestação, essa expansão a nível do espírito capelino ingressar no sistema da Terra, da mesma forma aconteceu com Jesus. Jesus primeiro fez as suas manifestações no astral. Ou seja, ele não veio nessa altura, ele não veio fazer divisão alguma. Ele veio ajeitar, organizar, aperfeiçoar espíritos que ele iria achar que estariam prontos harmonicamente para serem seus pais, seus irmãos, seus discípulos, seus apóstolos. Todas essas coisas foram organizadas, porque assim o sistema planetário o exige. Se o Cristo cósmico fez com que esse sistema fosse respeitado, porque é que ele, como Jesus, não o iria agora respeitar? Então Jesus, como eu disse, fez toda aquela sua organização, ver os espíritos que estariam mais próximos de uma sintonia com ele, para assim poder se manifestar na terceira dimensão. Quando tudo estava pronto, então começaram a nascer os primeiros precursores de Jesus. Uns vieram no Egito, outros vieram um pouco antes na Atlântida,
outros vieram um pouco antes na Lemúria. E outros, posteriormente, já então preparados para essas várias experiências reencarnatórias, ficaram aptos, então, a poderem começar, iniciar ou reiniciar aquilo que estava ou que foi proposto por Jesus quando esteve no astral. Tudo pronto. A Virgem foi agraciada por por José, que aqui eu gostaria também, se me for possível, Claro. explicar, porque não adianta passarmos coisas à frente, porque depois não iremos entender. Pois é. Se o sistema da Terra ele estava bem organizado pelo Cristo cósmico, então Jesus não poderia nascer de um mero acaso. Ele teria, da mesma forma, a sua mãe, o seu pai, teriam que conceber da forma mais normal possível. Conceber. Isso. Jesus. Então foi através do ato sexual que eles conceberam Jesus. Porque quando a gente começa a pensar que o anjo veio, fez assim, tudo dentro de uma lei materializada que quer pôr coisas divinas em estados hipnóticos, ilusórios, que é as coisas acontecem por obra e graça do Divino Espírito Santo. Maria, para ser santa, tinha que ser virgem. Não. Não foi assim que aconteceu. E sabe-se também que Jesus também teve outros irmãos que foram depois precursores do seu evangelho, ou seja, nada escreveram, mas espalharam a palavra. Foram almas que viveram ocultas de propaganda, mas que realmente fizeram o seu trabalho digno. Voltando então ao nascimento de Jesus, ele só poderia vir daquela forma, dentro da lei. Se a lei é aquela, mesmo que seja uma lei imposta por Javé, o Cristo Cósmico fez a lei e ele alterou a lei ou pô-la ao seu jeito, aquela lei é para ser respeitada. Jesus então nasceu, fez grandes maravilhas nos locais onde teve, e a única deslocação que ele fez a nível planetário, A única deslocação que ele fez a nível planetário, isso, ou seja, caminhar pelos seus próprios pés, foi de Belém para o Egito. Porque Jesus, mesmo depois de adquirir a sua própria personalidade, não tinha necessidade de se pôr ao caminho para ir à Índia aprender. O que aconteceu é que Jesus tinha desperto as 3 leis nele. Não é? E antes disso, tinha também colocado em si as 3 expressões que lhe dão a possibilidade, ou lhe deram a possibilidade de mais tarde ele adquirir as 3 leis. Vou então explicar. Passo a explicar da seguinte forma. A primeira expressão é a luz. A segunda expressão é o som.
A terceira expressão é o movimento. Ele trouxe essas expressões consigo sem que fosse possível ao Criador Javé alterar-lhe aquelas três expressões. Enquanto Javé, o Criador, tem uma expressão somente, porque ignorou depois as outras duas, Jesus tem a expressão do movimento e as outras duas que Javé não tem. Ou seja, o som e a luz. O som e a luz. Então Jesus torna-se um ser omnisciente, omnipresente e omnipotente. Essas são as forças que Jesus utilizou sempre, sempre, sempre na Terra. Ele poderia estar presente em qualquer lugar, na Índia, na China, no Japão, mesmo quando criança. E com o corpo físico. E com o corpo físico. Jesus, então, poderemos dizer que ele aprendeu em diversas zonas do planeta, sem ser necessário ele ter que se deslocar muitos anos até ter atingido a maioridade para trabalhar aquilo que era a sua missão. Jesus, em criança, ele conseguia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós não podemos sequer duvidar, porque Jesus ele não veio cego. Se a humanidade acredita que Sai Baba já veio desperto, eu direi que Jesus já tinha tudo em atividade. A prova de que isso é possível veio anos mais tarde através do Guru Satya Sai Baba, que já não se encontra entre vocês. Porque ele não precisava de sair da Índia para visitar as pessoas na sua casa. Ele próprio se deslocava utilizando a sua omnipresença para todos os lugares onde ele queria, onde ele ouvia o chamamento. Da mesma forma, sucedeu com Jesus. E podemos compreender também que, e relembrando, que Jesus já começou a sua... Segura aqui. Jesus já começou a sua missão no astral. Ele apenas vai dar continuidade, ou seja, vai dar uma continuidade inicial para que ele começasse depois, a partir da Terra, a fazer as suas missões, a sua manifestação, as suas curas, despertar na humanidade, pelo menos naquela que estava preparada e que por ele foi preparado no astral. Então ele começar então a reproduzir na matéria, não é? Ou seja, no espírito já na matéria, controlado, dominado, começar a ativar aquilo que ele já tinha feito no astral a muitas e muitas, muitas almas ou espíritos. Então, quando Jesus vem à Terra, passa todo aquele processo que eu já divulguei.
Jesus é batizado por João no Rio Jordão. No Rio Jordão. Isso, No Rio Jordão. isso. E começa então aquela conexão entre Jesus e a sua entidade espiritual. Muitos daqueles que me ouvem poderão rir-se, poderão não achar correto, poderão até me xingarem, mas eu estou aqui para falar uma parte da verdade que é minha e outra parte da verdade que é vossa, que caberá a vocês falarem a vossa parte. João batizou Jesus no Rio Jordão, fez aquelas lamechices, ou seja, lamentou-se, porque não sou digno nem de calçar as suas sandálias. Como é que eu posso batizar? Isso já não era João a falar, era Javé a falar por João. Nossa. Entendeu? E Jesus disse que se cumpra a vontade do Pai. E Javé retirou-se, João batizou. Eu queria que compreendessem que toda aquela infelicidade que João, o Batista, sofreu durante a vida, aquela loucura no deserto, era Javé a ver se o enlouquecia na totalidade para que ele não conseguisse chegar até Jesus. Para Javé ver se Jesus enlouquecia? Não, ver se João Batista enlouquecia para não chegar até Jesus, para que se desse a consagração do batismo. Porque se assim não fosse, o guia espiritual de Jesus não viria. Porque, para quem já tem certas informações, nós sabemos que existem homens que fazem iniciações, que fazem batismo. Isso foi em todas as eras. Se o próprio Javé fez essa organização de que teria que ser assim, que ele teria, todo aquele que fosse ensinar, instruir, teria que passar pela sua lei. Não é? Então, só um homem físico, sofredor, com todos os estigmas impostos pelo próprio Javé, só um homem poderia iniciar Jesus para que o seu guia espiritual viesse à terra. Porquê? Porque ele tinha que vir pelo homem. Por isso Jesus disse, eu sou filho do homem. Ele não é filho de Deus. Eu sou filho do homem. Eu e o Pai somos um. Compreenda-se então o seguinte. Quem era o guia espiritual de Jesus? O Cristo cósmico. O Cristo cósmico é um eu, vamos chamar assim, um eu superior de Jesus. Mas entre o Cristo cósmico e o próprio Jesus existe um mensageiro que faz a ligação, a conexão entre os dois. Posso chutar? Pode. O arcanjo. É um arcanjo, sim. Miguel. Ainda não era Miguel. Pode então estar outra vez. Arcanjo Gabriel. Falou com a mãe dele lá, negócio.
Você vai dar à luz a um filho, não sei o quê. Você acabou de dizer que não tinha nada de especial, né, no nascimento dele. Não, não. Não houve anjos, não houve nada disso. Não houve anjo. Não, para quê? Não houve anjo, não houve nada disso. Javé cria histórias sobre histórias para afastar a humanidade de ouvir quem era o guia espiritual de Jesus. Agora vão ouvir. O guia espiritual de Jesus era a estrela da manhã, Lúcifer. Lúcifer. Aquela mesma estrela que apareceu nos céus e que indicou aos pastores aonde nasceria Jesus. Então aquela ideia de que aquilo era uma espaçonave extraterrestre está fora de cogitação. Sim. É. Então, para que tudo se desse, então Jesus teria que ser batizado. Agora, as pessoas poderão questionar-me. As pessoas poderão questionar Novox. Numa coisa que eu disse. Então, se João batizou para que Jesus tivesse a conexão com o seu guia espiritual, que era Lúcifer, não é? Para que ele trouxesse a mensagem do Pai até ele, até Jesus, como é que a estrela da manhã apareceu a indicar aos reis magos que ali estava o rei do mundo? Então, como é que é possível uma coisa dessa? O homem está muito no passado, no presente e no futuro. E para as realidades co-criadoras não existe passado, presente nem futuro. Isso faz parte do mundo criado, ou seja, da aberração que não seguiu a lei. Isso, sim. Claro, entendi. Vamos dar um momento aqui. O Novox vai fazer um ajuste no chakra laríngeo do médium. Para vocês entenderem, é um trabalho que é feito de esclarecimento e, segundo ele, existem forças contrárias que, muito naturalmente, quer manter o ser humano na prisão em que se encontra, para que ele não possa, então, saber do seu potencial criador e com isso, libertar-se, não para fora, mas através da introspecção. Ele está ali já finalizando. O médium não apresenta qualquer sinal de gripe ou tosse, só nesses momentos de gravação em que isso acontece. Estamos aqui. Quando estiver pronto, só me dizer no Vox. E vamos reiniciar. Graças a Deus. Aquilo que é limitado para o homem, aquilo que é limitado em todo este universo, onde o homem se encontra prisioneiro, no universo de Javé, é limitado. Mas no universo que se uniu paralelamente ao universo de Javé, tudo é limitado. Ou seja, essa limitação é mais ou menos assim. Igual você falou também das leis das quais Javé colocou em andamento e que deveriam ser respeitadas, por isso Jesus passou pelo batismo. Aquela mesma lei pode estar afetando o médium agora. É verdade. Porque... Claro. Porque a matéria, a terra, tudo que é físico, foi Javé que criou. Mas a essência de tudo isso é de um ser co-criador. Vamos lá, então ele está fazendo aqui mais alguns ajustes.
E acredito que já estamos no nosso quarto encontro. Estamos aqui, graças a Deus, adquirindo muito conhecimento para nossa emancipação espiritual, não é mesmo? Que o ser ali humanizado, preso aos agregados, sai daqui do planeta, vai para o astral e volta para cá. É a prisão de Javé. Vamos ver, talvez já estamos tendo algum resultado aqui. Ele já está calibrando. Então, como eu falava, o universo paralelo que se juntou ao universo de Javé é o universo de Shiva. E nesse universo de Shiva não existem multidimensões ou dimensões. As multidimensões ou dimensões criadas no reino de Javé foi o próprio Shiva que as criou. Para quê? Para que em cada dimensão e multidimensão fossem co-criadas pelos criadores dentro do universo criador para fazer prisões. Graças a Deus, né? São as dificuldades do trabalho e as forças contrárias, não é mesmo? Mas o Novox já está conseguindo ajuda espiritual para mantermos o equilíbrio aí do chakra laríngeo, não é mesmo? Do médium. Porque quer queira ou quer não, tanto ele quanto eu e vocês estamos emprestando um aparelho físico, né, que dá morada ao nosso espírito. Pois que se o espírito é nosso, a carne que nos serve, a existência é emprestada. Vamos fazer aqui por um momento, então, uma pausa para que ele possa tratar aqui através do elemento da bebida, um chakra laríngeo. O Henrique voltou, ele vai explicar para a gente uma coisa que talvez nós até agora não entendemos. Quando o Novox falou das multidimensões geradas no universo criador de Javé, essas multidimensões e dimensões é simplesmente prisões dimensionais para que energias superiores no universo de Javé não deixam e para que energias inferiores do universo Não desçam. e para que energias inferiores do universo de Javé não subam. Uma barreira de comunicação até. Isso sim. Por isso é que eles têm essas multidimensões. Javé não os criou, quem os criou foi os co-criadores. Javé criou tudo aquilo que é criatura presa. Isso. E aquilo que é livre foram os co-criadores servindo-se das leis de Deus. Isso. Então podemos... E Javé criando sua imagem e semelhança que causou a aberração por não estar em compatibilidade com a lei. Isso. Então nós sabemos que o universo de Javé, a única expressão que ele tem é a expressão do movimento. Portanto, nós perdemos na ilusão e na forma, não é? No Maya e no Mara, por causa do excessivo
movimento descontrolado que temos no nosso corpo. Pensamos, movimentamos e não sabemos o que é que estamos a fazer. O Henrique ia fazer o que tinha que fazer, ele estava me explicando isso. Daí eu voltei a gravar para que vocês também pudessem receber esse conhecimento que ele está me passando. Então, é como se Javé calculasse na nossa existência, em cada segundo, movimentos reativos e jamais ativos. Isso. Porque assim permite a ele manter prisioneira a humanidade nas formas e nos pensamentos. Ou seja, na ilusão que é o Maia, que está dentro de cada ser, e na forma que é o Mara, que está fora de cada ser. Enquanto a ilusão descer sobre a forma e a forma alimentar a ilusão, ele controla tudo. Ou seja, eu hoje quero ir à minha casa espírita e de repente cai uma chuvada. A chuva é a forma, não é? E a minha vontade de ir, que já não é então a ilusão. Entendi. Não é? É igual aos 5 agregados do Buda. Isso. A forma, a sensação, a percepção. Isso. Então isso é algo que nos obriga a pensar que tanto a ilusão quanto a forma comunicam-se muito bem para impedir, através das ordens de Javé, que a humanidade faça coisas que ele não quer. Entendi. Então essa prisão vem até em cada segundo dentro da gente, quando a gente quando a gente se vê obrigado a ser a mente e não esse eu verdadeiro, agindo reativamente e tudo desde o movimento da mão ao piscar dos olhos, que faz a gente, o que obriga ou que convida a gente obrigatoriamente a prestar atenção na realidade externa, no mundo material, porque a gente fica preso naquilo que a gente foca. Isso, é isso É mesmo. isso. É isso. A única coisa que consegue dominar o movimento é a segunda expressão, porque o movimento é a terceira. A segunda expressão é o som. O som. E o som expresso pelos co-criadores no universo do Criador, o som gera as multidimensões. Ou seja, cada som está numa afinação ou numa harmonia diferente dos outros. Então nós podemos compreender que hoje o som está vibrando à nossa volta e que nós temos que o saber ouvir. Por exemplo, quando na Umbanda cantam pontos para o preto velho. Quando Hare Krishna e mantra. Isso. Não é? Quando a Jurema canta cânticos sagrados para os seus mestres ancestrais. Quando os evangélicos pode ter também. Quando os evangélicos entoam aqueles cantos nos cultos. Isso mesmo. Os católicos. Isso. Aqueles cantos gregorianos, não é? Que inspiraram tanto certas épocas. Então isso já é o som a irradiar pelas dimensões. Então, o som também seria uma forma de antivírus. Não seria isso? É isso sim. Que ali a pessoa age infiltrando no que é material. É isso. Podemos compreender um outro aspecto, é que até então, isso é real para todos nós, que quando estamos em processos doentes, não é? Nós aquilo que mais queremos ver e ouvir é o vento a bater nas plantas. Isso é som. É os nossos olhos olharem para as flores que se
movem. E o movimento, se a alma não sofrer, ela vê o movimento, vê a beleza, mas não ouve o som. Agora se o homem vê a planta a mexer e ouve o som da planta, está a ouvir os co-criadores, que é o som que se está a sobrepor sobre a matéria, que é o movimento, onde a planta faz o seu bailado. É como se fosse além da ilusão e pudesse ver o registro da Matrix. Isso mesmo. É assim. Tá certo. E mais pra frente, quem sabe com o Novox não vão aprender como ser um com isso. Sim, Né? vamos sim. Tá certo. Muito obrigado, seu Henrique. O senhor precisa fazer. Engraçado que agora não tossiu nenhuma vez. Ele já trabalhou tudo? Então tá bom. A gente vai chamar novamente o Novox para dar continuidade aos nossos estudos. Peço, em primeiro lugar, desculpa por termos tido estas pequenas paragens, mas gostaria de informar que é uma coisa normal, porque quando alguém utiliza um som com o Criador, não é? Ou quando, por exemplo, um sino toca, o som do sino, ele circula por canais energéticos que até então eram utilizados só pelo movimento. E posso-vos dizer da seguinte forma: as nuvens que passam pelos céus, elas não se ouvem. Mas quando existe trovoada, elas ouvem-se. Quando um sino toca, irrompe esse silêncio, que é um silêncio de som, mas não um silêncio de movimento. Porque a humanidade está iludida, porque o som que a humanidade tem ouvido até então é um som que se chama movimento. E todo movimento gera um movimento. Não é um som gerado pelo próprio som. É um movimento, por exemplo, de duas cadeiras que chocam uma com a outra. De alguém que bate à porta. Esse movimento só existe, ou esse som só existe, por causa do movimento entre dois objetos em movimento. O som que nós falamos, o som do som, é algo que vibra além dos ouvidos, além da matéria em que os seres estão envolvidos. Não é? Porque se esse som fosse fácil de ouvir, não é? Todos o iríamos ouvir e parávamos de nos movimentar excessivamente. Porque quanto mais o homem se movimenta excessivamente, mais ele gasta energias. E o próprio Criador, ele anseia por esses movimentos descontrolados que engordam mais depressa, que engordam o espírito mais depressa, cheio de energia, que é para ele depois, no fim de toda
esta sua, ele já vai na sua, já são 16 criações que ele faz com todas estas, energias capituladas. sim, veja, o espírito quando chega à matéria, ele é um copo vazio. Quando ele começa... De uma luz apagada, Isso. porque as 3 leis não estão manifestas nele ainda. Não estão manifestas nele ainda. Nem é manifesta, não estão percebidas que estão escravizando ali. Sim, pode ser melhor ainda. Então, quando você começa a encher um copo de água, isso significa as sucessivas vidas que o espírito vai adquirindo e engordando de desequilíbrio. Então, ao fim de algumas civilizações, tanto no planeta Terra como no próprio universo de Javé, estiverem com a barriguinha cheia, Javé não vai destruir os espíritos, mas vai consumir a matéria que ele próprio criou, que está impregnada de energia. Do mundo material, do universo físico. Isso. Ele, para criar, ele expira. Para se alimentar, ele inspira. Se limitar, alimentar. Alimentar. Para criar, ele expira. Para se alimentar, ele inspira. Isso. E por que desse alimento? Porque ele já não pode ter aquela forma de conexão com o Pai, então precisa se manter com a forma de alimento. Portanto, o que é em cima é igual ao que está embaixo. É, porque os espíritos mesmo dentro da matéria, os espíritos vão aprendendo, fora do controle de Javé. Não é? Então, quanto mais depressa ele encher o espírito, menos capacidade e tempo lhe dá para que ele possa progredir, dando uma sensação ao espírito de que ele é Deus e que as coisas têm que ser assim. Então o espírito, mesmo naquele baile hipnótico, naquela dança hipnótica, ele tem medo que o espírito se adiante em relação a ele. O que quer dizer se adiantar em relação ao seu Criador? É que de um momento para o outro, ele deixa a matéria e se lança no cosmos. A autorrealização. A autorrealização. Entende? Então, tudo isto porque estávamos a querer falar de Lúcifer. Isso. Em relação a Cristo e à humanidade. Lúcifer, enquanto Jesus fazia o seu crescimento, Lúcifer não tinha necessidade de estar sempre junto de Jesus. Não tinha necessidade. O que acontece hoje com o mundo espiritual, que utiliza algumas regras de Jesus. O espírito não tem, está sempre ao pé do médio. Porquê? Porque ele também tem trabalho do outro lado. E Lúcifer também tinha trabalho do outro lado. Jesus progredia pelo trabalho que Lúcifer fazia no astral. Para quê? Para que Jesus, quando chegasse no ato da ativação da sua missão, tivesse locais preparados no astral para que as almas que desencarnassem com o amor no Cristo pudessem ter essas cidades e não ir para as manipulações das cidades dos dragões. Criação das colônias. Isso. Então Lúcifer foi ele que criou as colónias espirituais. A ideia. Ele deu o protótipo. Então, como Lúcifer gerava isso, os daimons, ou os dragões, criavam também.
cidades. Quando um som cria um projeto, que é uma cidade etérica, nós temos que pensar que um som no universo de Javé tem o eco. Eco. Não é? E o som da criação da cidade teve um eco. E esse eco voltou aos dragões. Então eles foram fazer um plano muito mal feito de cidades etéricas. Os dragões. Os dragões, porque não têm a qualidade do som. Eles só têm a qualidade de movimento. Entende? Movimento por si é manipulação. Movimento com som é liberdade. É como o átomo, a parte matéria e a parte espaço. Isso mesmo. Então Lúcifer preparou tudo isso. Enquanto Lúcifer preparou num lado, os Daimons que recebiam os ecos do som da geração das coisas que Lúcifer estava realizando, eles começaram a fazer umas coisas e outras. Quando aquilo começou a estar preparado, todos os espíritos que estavam com Cristo ou com os Cristos planetários iam para as cidades do som. E os outros que não estavam preparados começaram a ir para as cidades do movimento. Daí começou a existir um inferno mais controlado. Porque até então, nas guerras antes de Jesus, essas almas não tinham realidades de som para se conseguirem purificar. Iam sempre para o inferno. Sempre, sempre, sempre. A partir do momento em que Jesus regressa, a partir do momento em que Jesus começa a iniciar a sua missão, as coisas já começam a ser diferentes. Aqueles já não são manipulados, mesmo parecendo que são, mas mesmo o quê? Parecendo que não são. Aqueles que vão para as cidades negativas já têm lá criados graus evolutivos. Claro. Os Diamonds criaram isso, um protótipo com uma criação completamente disforme, mas que valeu, ou seja, o eco valeu para que eles, sem saber, tivessem a criar ali dimensões ou realidades que agora os espíritos iriam ingressar. Criassem sem saber. Sim, eles criaram sem saber, criaram. Então, quando Jesus dá por terminada a sua missão, há pessoas que dizem, Jesus morreu na cruz. Nesse tema, eu acho que é um tema que não é pela humanidade estar preparado ou não. É um tema que eu penso que deveríamos respeitar e deixar estar assim. Claro. Porque esta gravação é uma gravação que vai ser lançada para o mundo. Para o mundo todo. Isso. E o que interessa é que se hoje são as coisas que não se conhecem de uma forma, não é? Da forma real. E as coisas que se conhecem, a gente tem que ter paciência e ir trabalhando isso devagarinho. Não é? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Umas coisas eu posso dizer aqui e o Jefferson pôr para o mundo. Outras coisas não serão colocadas aqui, mas serão ditas ao Jefferson para ele progressivamente ir passando essa
mensagem. Você diz em palestras, em encontros. Eu passarei essa informação para você sobre a morte de Jesus e você terá essa incumbência de passar, de semear semente a semente e de não lançar as sementes ao ar e elas caírem em certas zonas, umas boas e outras más, para o desenvolvimento do ser. Porque quem for numa palestra ou ouvir um curso ou alguma coisa são aqueles que, pelo suposto livre-arbítrio que não existe, mas pelo menos nem é pelo livre-arbítrio, é pela decisão e vontade de receber aquela informação. Então, estão dando uma dica que serão solos férteis. Isso, correto. Jesus então fez a sua passagem, levando o seu corpo físico, porque ele não iria deixar sobre a terra todos os códigos das leis que estavam lá bem despertas no seu corpo. Ou seja, Javé não iria consumir aquilo. Jesus, então, quando foi para as realidades do astral, Jesus já encontrou moradas realizadas. Quando Jesus, ainda antes de morrer, diz que o meu Pai tem muitos reinos, aos quais muitos eu não conheço. Vamos então. Ele conhece o que é feito pelo seu guia espiritual, o arcanjo Lúcifer. Arcanjo. Isso. Então, ele conhece porque está dentro da lei que ele tem. Aquelas cidades criadas pelos Diamonds, ele não conhece. Não se interessa na forma física por aquilo. Desvaloriza. Porque se ele dá o sinal da valorização sobre aquelas criações, daquelas cidades etéricas, ele iria correr o risco dos próprios Diamonds acabarem com aquelas cidades e começarem a ter os infernos como era. Claro. Então, quando Jesus desencarna, não num desencarne físico, mas simplesmente ele sai através da sua omnipresença, levanta o seu corpo e surge no astral. Quando ele surge no astral, o primeiro reino, os primeiros reinos que ele vai ver, são aqueles que ele não conhecia. Ou seja, a gente está se aproximando aqui dos 5 minutos finais. Talvez seja o momento de pegar uma mensagem final e no próximo já falar disso que a gente queria começar falando, mas foi realmente necessário dar essa introdução para o pessoal entender bem o que a gente vai falar agora. Isso, sim. E antes da gente também falar do que aconteceu, quando Jesus foi para essas cidades, me explica uma coisa. A beleza ou falta de beleza, segundo a cultura humana dessas cidades dos Diamonds, era presente ou era uma coisa desorganizada e feia e realmente um lugar de choro e ranger de dentes? Não. O choro e o ranger de dentes é algo humano para caracterizar uma coisa. Os espíritos, eles gostavam todos de ir para lá. Ou seja, era algo que realmente despertava o interesse do ego. Sim, porque apesar de escravos, tinham tudo. Entende? Um espírito que fizesse a sua passagem ao mundo astral,
Como não haviam cidades etéricas construídas ainda pelo lado da luz, o reino do inferno ocupava toda a zona astral e abissal. Daí quem está ouvindo vai dizer, tá, mas e as pessoas boas? Isso é injusto. Não existe isso, só existe gente controlada, certo? As pessoas boas são aquelas que se ofereciam em primeiro lugar. Que se ofereciam em primeiro lugar para ir para essas colônias? Porque a bondade não é sinal de evolução. Não. Nem a evolução é emancipação, ou seja, clareza e desapego dos agregados. É isso. Porque o progresso só leva mais pro fundo, né? É verdade. Afasta-o da natureza Interior. interior. Claro. Então, nós não podemos pensar que entidades físicas fizeram trabalho de amor, disso, daquilo, que elas que não queriam ir para o inferno, porque só isso existia. Não existia, eu disse aos amigos, não existia cidades etéricas. As zonas abissais e o astral eram unos. A humanidade aprendeu a escrever, a ler, a falar com os daimons. Meu Deus. Tudo aquilo que é dito é programado. Se não fosse programado, meus queridos amigos, iríamos ouvir muitas tosses. Muitas o quê? Tosses? Tosses. Bom, então deixa eu ver se eu entendi. Essa programação serve para manter o homem na prisão, do movimento do foco no externo. Isso. E aí aquele que se abstém de ser uma máquina reprodutora de padrões viciativos, viciosos, viciantes, então ele se torna aí uma anomalia e precisa ser consertada. E esse conserto foi o que a gente experimentou muito ontem nos estudos que eu fiz com você, de que tinha várias pessoas aqui e uma criança, e tudo acontecia para tirar o foco do que importava. Isso aí. De barulho, e caía coisa, e chamava, e a criança que chorava. A criança que caía. Os nossos amigos que começavam também a tossir, ou que tinham a barriga muito congestionada e não podiam sair para fora porque se abrissem a porta. Quer dizer, se abrissem a porta fariam barulho e iriam incomodar os trabalhos. E fala para mim uma coisa, é aquela história que a criança foi empurrada da cama. É real. Não foi o Felipe, desculpa, o Henrique que estava imaginando, não. Não. A criança sempre dormiu ali. Porque é que com a mãe ao lado. Nossa. A criança dorme para o lado da mãe, não para o lado do pai. Como é que ela vai cair para o lado do pai? Até mesmo agora você ouviu este barulho. Que veio. Este barulho é para as pessoas que me estão a ouvir, quando forem ouvir isto, Focar no barulho. focar no barulho e não nas palavras que eu estou a dizer. Focar no barulho e nas palavras que você está a dizer. E aí eles ou julgam, ou dizem isso é chato para mim, ou não quero, e aí acabam voltando para o vício. Para os prazeres sensoriais. Então conta, rapidamente, o que empurrou a filha dele ontem? Porque ela ficou chorando depois de meia hora. Eu posso lhe dizer que foram espíritos. Claro. Não é? E que esses espíritos não querem ou não queriam que você tivesse o conhecimento que lhe foi passado, não estavam interessados que você chegue ao Brasil e comece a libertar pessoas e que elas sintam que estão a ser libertas. Não é de interesse deles. Por isso eles farão tudo, incluindo, como sabem que o pai ama muito a filha, o pai levantar-se e ir a correr, deixar o trabalho e ir a correr, ver como é que está a filha. Ou continuar aqui, mas 50% desestabilizado. Isso.
E aí não passar uma coisa tão útil quanto ele poderia. Isso mesmo. Entendi. Então, voltando aqui, essas cidades astrais que eram feitas pelos daimons não tinha o som, Não. só tinha movimento. Mas eram de uma beleza e lá, apesar de ter escravo, quem estava lá tinha essa ideia de progresso, de beleza, coisas simétricas. O que é o processo de escravidão no mundo dos daimons? Eles dão conforto todo. Eles dão engorda, e engorda é a escravidão. Ah, então não é a escravidão como a gente entende, de sofrimento, nada disso. Não. Escravidão é a mesma que estamos vivendo aqui na Terra hoje. Certo. A partir do momento em que as cidades são criadas por eles, essas cidades ganham dimensões porque o eco do som de tudo aquilo que Lúcifer gerava era impulsionado para lá. Então hoje há isso, há a lei do sofrimento. Porquê? Porque o eco fez as realidades no inferno. Hoje existe sofrimento porque é um eco do que Lúcifer fez. Por isso eles dizem tanto mal de Lúcifer. Ah, vocês sofrem porque foi Lúcifer. Se ele não tivesse feito isto, teríamos todos numa boa. Vocês estariam aqui, não faziam nada. Comiam, viajavam. Isso foi cortado. Isso foi cortado. Claro. Então, vamos finalizar aqui. Daí a gente continua o estudo de onde a gente parou. Mas só para entender, então, essa ideia de que as colônias... Existe ainda essas colônias? Existem. E como que quem morre faz para discernir? O próprio sofrimento faz com que a alma entenda que não é magoando que evolui. É com a gentileza. É com a gentileza. Essa gentileza também fere. Quem é que é pedir desculpa ao vizinho que está sempre a discutir? Quem é que é pedir desculpa ao violador que violou a filha? Quem é que é pedir desculpa ao ladrão que lhe roubou o celular? Ninguém quer pedir desculpa. Pedir desculpa é exagero, mas fazer as pazes, né? Vou pedir desculpa pro ladrão, pô. Tem que ser mesmo. Eu não utilizei a palavra até certa. Perdoar. Claro. Entende? Entendi. Como a pessoa não tem essa coragem, não é? Não faz. Por isso é que Lúcifer não presta. Então essa contrariedade que a gente expressa quando qualquer coisa acontece, somos nós querendo nos colocar no lugar de Deus e dizer o que é melhor para mim devia ter acontecido. Isso. É perfeitamente isso. Não há mais a dizer, é isso. Graças a Deus.